Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante do Teu altar, Pai, ansiosos por ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Pai, seja, ó Deus, algo impactante na nossa vida, que venha nos conduzir pelos caminhos que o Senhor tem proposto a nós, que venha nos corrigir, que venha nos transformar cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, livra, ó Deus, a minha boca de falar aquilo que o meu coração pensa ou sente. Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu somente fale aquilo que o Senhor desejar, Pai. Que a Tua palavra venha, Pai, de encontro às nossas reais necessidades. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, nesta noite, nós saiamos daqui diferentes do modo que entramos. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. É um texto muito conhecido por todos aqueles que se dizem cristãos. A Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser, ou senão, por mim. Eu sou o caminho. E aí eu te pergunto, qual o caminho? Qual é o caminho? Sim, mas como é que eu encontro esse caminho? Volta um pouco lá para Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26. Até o 32 diz assim: prestai, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, desviando-vos do caminho que neste dia vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. 29. Quando o Eterno teu Deus te houver trazido para a terra em que estás adentrando, a fim de tomares posse dela, tereis que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabeis, estes montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada principal, na direção do pôr do sol, próximo dos carvalhos de Moré, no Arabá, nas planícies perto de Gilgal. Portanto, agora estais a ponto de atravessardes o Jordão e de tomar posse da terra que Yahvé, o Senhor teu Deus, vos está concedendo. Quando a tiverdes conquistado e estiverdes vivendo em teu território, cuidai com todo zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje vos estou transmitindo. Eu volto a te perguntar: qual é o caminho?
no meio do povo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deuteronômio, Deus, olhando o povo transgredindo constantemente sua lei, diz que tomava os céus e a terra como testemunha, e que colocava diante do povo naquele dia dois caminhos: a bênção e a maldição. Mas qual é o caminho da bênção? O que é bênção? Porque a bênção depende do meu ponto de vista. Às vezes o que é errado para mim, para o outro é certo. Às vezes o que eu falo que é prejudicial, para o outro não é. Eu me lembro quando eu fumava e as pessoas falavam que aquilo era errado, eu achava que era certo. Existem muitas pessoas que você vai falar que fumar maconha é errado, para ela não é. Para ela é certo. Primeiro, que foi introduzido na mente desses jovens que maconha não é droga, que maconha faz menos mal do que cigarro, porque ela é natural, não tem componentes químicos. Então, o que é bênção? O que é maldição? Você falar para uma pessoa que viver de balada, viver de pernoitar, ser um boêmio, é prejudicial à saúde, ela não vai acreditar em você. Porque para ela está vivendo um momento de bênção, de coisa boa. Porque foi introduzido na mente do ser humano a inversão de valores. Hoje, o legal, a bênção, é você fazer aquilo que é errado. Se nós formos falar de certo e errado para as pessoas de 40 anos para cima, é uma coisa. Mas se você for falar de certo e errado a pessoas de 40 anos abaixo, complica. Porque principalmente nós, aqueles que detêm valores e princípios que estão se perdendo ao longo dos anos, somos responsáveis por isso. Quando eu vou falar com a minha filha, com o meu filho, com o meu neto sobre bênção, eles vão olhar para mim e perceber que eu sou o maior idiota do mundo, porque eles não veem aquilo que eu vejo de bênção como bênção. E o culpado disso não são eles, sou eu. Porque eu quis transmitir a eles uma vida que eu não tive, achando que a vida que eu tive era ruim. E a vida que eu tive não é ruim. A vida que eu tive era seguida, dotada de valores e princípios que não poderiam morrer jamais. Porque esses valores e esses princípios são o ponto de equilíbrio para manter uma sociedade mais ou menos saudável. Esse desequilíbrio, infelizmente, entrou dentro das igrejas também. E quem são os responsáveis? Os políticos? Não. Somos nós que permitimos que tudo isso fosse sendo enfiado de goela abaixo em nós. E nós nos calamos. O povo de Deus não pode se calar diante dessas coisas. Glória a Deus. Eu já vi pastores defendendo que a Bíblia diz que o aborto é permitido. Aonde está escrito uma atrocidade dessa? A não ser se fosse com a Baal.
você matar uma criança para Baal. Mas aonde Deus permite isso? Hoje, o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. E eu não dou 10 anos, eu vou ter que me desculpar por querer ser o certo. Glória a Deus, fala Deus, é verdade mesmo. Mas até quando nós vamos viver dessa forma? Porque Deus está, eu vejo Deus no mesmo momento de Deuteronômio capítulo 11, diante de um povo que merece o castigo, o juízo, e Ele olha para nós e diz assim: hoje eu tomo o céu e a terra como testemunha contra ti, que te propus a bênção, mas você quer a maldição. E Deus ainda fala assim: escolhe, pois, a bênção para que viva tu e a tua descendência. Mas nós não quisemos essa bênção, porque essa bênção Deus fala para nós passarmos para os nossos filhos a meditação da palavra. Quando Deus fala da meditação da palavra, não é só a Bíblia, não. São os valores e princípios que foram introduzidos na minha vida quando eu ainda era pequeno. E eu deixei de lado por achar aquilo horroroso. E agora nós estamos vivendo diante de um dilema. Como falar para essa geração sobre bênção? Porque o que é bênção? Porque quando eu era jovem, o errado era errado. Existiam várias religiões, existiam várias classes sociais, mas todos sabiam o que era certo e o que era errado. Eu nasci num lar de umbandista. Meus pais adoravam ir atrás de tambor. Andava quilômetro e mais quilômetro, umas bibocas escuras lá, eu era pequeno. Já levava um tapete para jogar no chão e deixar eu dormir. Mas dentro dessas casas, dessas pessoas, existia um respeito, existia um temor a Deus. Eu fui um bandista 22 anos, só que eu tinha convicção de que aquilo era dado por Deus para a minha vida. Então eu tinha que fazer com excelência, senão eu seria castigado. Até o dia que eu conheci a verdade. Aleluia. E a verdade me libertou. E aí eu pude ver o caminho. Eu pude ver a vida. Eu pude ver algo que me conduzia a um lugar de paz. Mas eu sabia o que era certo e o que era errado. Como eu vou chegar hoje para essa sociedade e falar assim: Deus está colocando diante de vocês a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Vai todo mundo para o baile, porque isso para eles é bênção hoje. Vai todo mundo fumar baseado, porque isso é bênção hoje. Vai todo mundo para os braços dos amantes, porque isso é bênção. Dentro das igrejas foi introduzido que o sexo antes do casamento não é pecado mais. Aonde? Antigamente era honra uma moça se guardar para o seu marido e o seu marido se guardar para sua noiva. Hoje é careta. Hoje a bênção é conhecer várias pessoas. Tenho que conhecer várias pessoas. Então o que é bênção? Qual é o caminho? Porque o caminho que eu prego, o caminho de Jesus Cristo, é o caminho mais careta que existe para essa geração que está aí fora. Como que eu vou falar do pecado para quem não reconhece o pecado?
as coisas estão ficando cada vez mais difíceis de serem faladas. Porque como eu vou explicar o pecado para quem acha que não é errado? E o pior, que o culpado não são eles, somos nós. E vamos pagar por isso. Por isso que viver o Evangelho nos dias de hoje está cada vez mais pesado. Porque nós temos que olhar para essa geração e tentar pedir a Deus para nos dar estratégias para fazer com que eles enxerguem e reconheçam que de fato aquilo que andam praticando não é certo. Mas como fazer isso? Todos os dias, todos os cultos que eu estou aqui, eu levo a irmã Luzia e deixo ela perto da escadaria. E todos os dias tem de 5 a 6 jovens ali vendendo droga. Vocês acham que eles reconhecem que isso é errado? Não é errado. Para eles não. Porque foi introduzido na mente deles que aquilo é uma profissão como outra qualquer. Eu já vi ladrão falar que o trabalho dele é roubar. Trabalho. E vai falar para ele que não é trabalho. Ele te bate. Então qual é a bênção? Como você vai chegar no seu filho que você quer paparicar tanto, daqui a uns anos, e falar para ele que aquilo que ele está tentando fazer não é certo? Sendo que você só mimou ele, só cuidou para que nada o atingisse. Vinha chuva, você era o guarda-chuva. Vinha sol, você é o guarda-sol. Vinha vento, você é o barra-vento. Tudo que vem sobre os seus filhos, você o protege. Só que vai chegar um momento que eles não querem mais proteção. E aí eles vão se rebelar. Eu passei por isso. Ainda bem que minha filha não me assiste. O primeiro namorado dela, pastor, parecia um Teletubbies. Quem já assistiu Teletubbies? Era um gordo que tinha um tupete assim, ó. E o cara tinha um CC e ninguém aguentava ficar na sala com ele. E Deus me tratou ali. Porque eu fazia ele ir no culto, né? Eu obrigava. Quer namorar? Amém. Eu não vou brigar com você. Só que você vai para o culto. Você vai para a igreja comigo. E justamente nessa época saiu o pastor de uma cidade vizinha de uma congregação nossa, 50 quilômetros, pastor. E toda vez que aquele abençoado entrava dentro do meu golzinho quadrado, chovia. E tinha que fechar os vidros. Com aquele CC todo. 50 quilômetros de CC na narina, ardia. Aquilo entrava assim, eu conheci todo o caminho do meu nariz, respirando tudo aquilo. Mas para minha filha era bênção. Eu falava que era maldição, mas era bênção. Até o dia que ela se cansou, porque eu não dei brecha, eles só saíam junto para ir para a igreja. E 15 dias depois eu descobri que o rapaz fumava e cheirava cocaína. E ela sabia. Mas não é errado. Na cabeça dessa juventude hoje não é errado. Errado são os pais querer proteger. Eu já tenho a minha idade, eu não preciso mais dos seus conselhos. Larga do meu pé. É aquilo que eu falei ontem aqui.
sobre resignação. Eu aguento o que você fala porque você põe arroz e feijão no meu prato. Se você não pôr, eu não vou aguentar também. É mais ou menos isso. Então, qual é o caminho da bênção? E qual é o caminho da maldição? Como eu vou falar para essas pessoas que Deus está colocando os céus e a terra como testemunha de tudo que eles têm feito, sendo que o que eles têm feito não é errado? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Quem é a verdade? Porque a verdade parte de um ponto de vista também. Eu passei 40 anos da minha vida tentando aprender português. Quando eu estava mais ou menos, mudaram tudo a ortografia. Agora criaram o tal do pronome neutro, que veio lá do inferno, para confundir mais ainda, para agradar essas pessoas que acham que está indo para o caminho da bênção. Desde o princípio, gente, Deus colocou dois caminhos. Deus criou o bem e o mal, porque o mal é a ausência do bem. Deus criou a luz e as trevas, porque as trevas é a ausência de luz. E desde o início, o inimigo da nossa alma tem torcido, distorcido tudo aquilo que Deus criou. E vagarosamente, porque Ele é um ser milenar, Ele é eterno também. Ele tem poder, Ele não tem todo o poder, mas Ele tem poder. E a Bíblia diz que ao meu derredor tem um demônio, bramando, me rodeando, esperando só uma oportunidade. E ele tem 24 horas para sentar, olhar e falar assim: deixa eu ver, vamos ver, o que a gente pode fazer? Deus instituiu a família como base de uma sociedade. Há muito tempo a família vem sendo destruída e ninguém percebeu. Hoje, família, o que é família? Vai conversar com esses jovens e pergunta o que é família. Mesmo que eles tenham pai e mãe, eles não consideram como família, porque a instituição foi rompida. Não existe comunhão dentro do lar, não existe respeito dentro do lar. A Bíblia diz, e é bem específica: macho e fêmea os criou. A fêmea quis ir a macho e o macho quis ir a fêmea. Mas é bênção. Fala para eles que é errado. Não é errado. E se tiver alguém me assistindo, eu posso até ser preso só por dizer isso. Porque é bênção o que Ele quer para o corpo dele. É bênção o que Ele quer para a vida dele. Todo mundo lá fora pode ter o seu ponto de vista. Eu não posso mais ter o meu ponto de vista, do tanto que o ponto de vista de lá distorceu. Não sou contra ninguém. Cada um é dono de sua vida. Cada um faz o que quiser. Agora, eu não poder me expressar, eu vou ser preso logo, porque eu não sei ficar quieto. Minha língua é solta. Falo igual o homem da cobra. Então, o que é bênção? Como eu posso chegar para você e falar sobre bênção?
ensinam mais sobre bênção. E as pessoas não querem aprender sobre bênção. Sabe por que essa igreja está assim? Porque as pessoas não querem ouvir verdade. Se aqui tivesse caminho de sal grosso, vamos comer um sal daqueles boiadeiros, pastor? Pô, aqui no caminho, aqui, os outros pisaram. Caminho de sal grosso. Chega aqui no final, nós dá uma torronzada na testa dele. Receba em nome de Jesus. Só pode. Porque atrai a rosa, ungida, paletó. Eu com uns pesos aqui no meu paletó, que tem lá em casa, jogo em cima de um fraquinho, ele cai, vai dar e volta, vai falar, o paletó do gordo, tipo sopro da unção. Sopro da unção. Só que tem que ficar uma semana sem escovar o dente. Porque só pode. Então, Deus colocou diante de nós dois caminhos: o caminho da bênção, o caminho da maldição. Qual eu vou escolher? O que eu vou escolher para a minha vida? Porque até nós que estamos dentro da igreja andamos deixando o caminho da bênção de lado. Em Lucas capítulo 9, versículo 59, Jesus faz um convite para um rapaz: vem, segue-me. Ele diz assim: outro disse: Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Aí Jesus diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, que olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando esse rapaz, todo mundo acha que Jesus foi duro, porque, poxa, não teve compaixão de um rapaz que estava velando o seu pai. Não, o velório do povo judeu é diferente de nós, ainda mais naquela época. O corpo era levado ao sepulcro, a uma caverna, e colocado lá. Depois de um ano, eles iam, pegavam aqueles restos mortais, colocavam dentro de uma urna e aí sim sepultavam. Então o rapaz estava querendo que Jesus esperasse ele pôr os ossos do pai dele na urna e sepultar. Aí ele estaria livre do compromisso de fazer aquilo. Quantas vezes Jesus chama nós aqui da igreja e a gente protela, sem dar atenção ao chamado de Cristo. Pensando em coisas insignificantes, porque Jesus, amando a todos, eu tenho certeza que se fosse o velório do pai desse rapaz, Jesus ia lá junto, mas não era. Na nossa vida, eu sempre falo isso e vou morrer falando: é Deus, família, trabalho, igreja, prédio, em último lugar. Quando Jesus chamou o rapaz, ele não falou: vamos comigo ali na igreja. Não, era para seguir ele e pregar o evangelho. Quantas oportunidades você tem de falar do amor de Deus? Porque essa geração aí fora se corrompeu. Não sabe mais o que é bênção e maldição. Não sabe mais o que é certo e o que é errado. Podem duvidar quando você fala de pecado. Podem duvidar quando você fala do juízo vindouro. Mas uma coisa elas não podem contestar: é o meu testemunho de vida.
Quando eu falo que eu fui desenganado, mas eu ressurgi, é verdadeiro, porque se eles forem na minha terra e investigar, eles vão saber que isso é real. Que existiu um Emerson que quase morreu, mas que está aqui. Por quê? Porque os médicos foram bonzinhos? Não, porque Deus tem um propósito na minha vida. E assim como Ele tem na minha vida, Ele tem na vida dessa pessoa que eu estiver falando. As pessoas podem sim duvidar do que é certo e errado, mas elas não podem contestar o milagre que Deus fez na minha vida. O milagre de transformação, o milagre de renovação, o milagre de multiplicação. Elas não podem olhar para a minha vida e falar que eu sou um farsante, que eu sou um mentiroso, que eu vivo de enganar as pessoas. Primeiro, eu não preciso disso aqui para viver. Eu vivo do meu suor. Então, se eu vivo do meu suor, o que eu ganho de vir aqui e ficar falando esse monte de coisas? Se não for a verdade, se não for aquilo que realmente transformou a minha vida. Porque essas pessoas que estão aí fora, ela pode sim não conhecer bênção, não conhecer maldição, não saber o que é o certo, nem o que é errado, mas ela tem um vazio dentro do peito, que ela não consegue explicar o porquê que aquilo não se preenche. E eu posso dizer que eu também senti isso. E que um dia isso foi preenchido, o dia que eu olhei e ouvi Jesus Cristo e aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Então existe argumento ainda para que eu pregue sobre a verdade, sobre o caminho, sobre a vida. Eu só tenho que deixar Jesus Cristo me usar. Eu só tenho que deixar o Espírito Santo falar através da minha vida, da minha vida. Eu sempre falo isso: viva o Evangelho, se necessário, pregue. Deixe a sua vida ser a Bíblia que muitos vão ler. Você não precisa desse livro para mostrar para ninguém, se você de fato tiver ele dentro do teu coração e viver aquilo todos os dias. Eu não estou falando de ser uma pessoa perfeita, não, nós nunca vamos ser perfeitos. Eu estou falando de você falar de um ser que é perfeito e que nos ama incondicionalmente. Aí sim você vai conseguir entrar dentro do coração daquele que não sabe o que é bênção e o que é maldição, o que é certo e o que é errado. Porque o único que pode nos convencer do pecado e do juízo vindouro se chama Espírito Santo, e Ele está aqui no nosso meio, e Ele quer invadir a sua vida para poder pregar o Evangelho da paz. Deixe Deus usar você. Deixe Deus falar através de você, através da sua vida, através do seu sorriso, através das suas atitudes. Deixa Deus falar através da sua vida, como muitos. E aí sim, eles vão poder ouvir que Deus hoje toma o céu e a terra como testemunha e coloca diante deles a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva tu e a tua descendência. Que Deus os abençoe. As palmas do Senhor.